O Senhor tem algo muito importante a falar para mim e para você. O Espírito Santo de Deus, que reina neste lugar, que reina sobre a minha vida, sobre a tua vida, vai nos ensinar hoje algo muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Jesus nessa terra. Somos filhos, herdeiros das promessas de Deus. E como herdeiros nós temos direito a esta herança que foi outorgada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus. E o Senhor quer que eu e você entenda isso. O Senhor quer que eu e você tenhamos os nossos olhos espirituais abertos para isso. E por fé, não há outra maneira. Somente por fé que eu e você tome posse de tudo que Ele outorgou naquela cruz. De todas as bênçãos, de toda a bênção da salvação para a nossa vida. Porque a salvação não implica somente o perdão de pecados, mas também uma vida em abundância. Porque Jesus, pela sua graça, Ele nos dá vida e vida em abundância. E nós temos que receber esta vida. Muitos crentes, muitos filhos de Deus ainda não vivem esta vida em abundância. Por quê? Porque não sabem disso. Porque não entendem aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Muitos crentes, por falta de conhecimento, sofrem. E como está escrito pelo profeta Oséias, o meu povo perece, porque lhe falta o conhecimento. Então, onde se falta conhecimento, há destruição. Onde falta conhecimento da verdade, há vidas destruídas, há lares destruídos, há casamentos destruídos, há vidas emocionais destruídas. E Jesus não veio para trazer destruição. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Jesus veio para nos trazer a paz. Amém? A lei veio por meio de Moisés e a graça veio por meio de Cristo. Nós vivemos a graça. Nós não vivemos mais a lei. Amém? Nós vivemos aquilo que Cristo trouxe para as suas ovelhas, para o seu povo, para a sua igreja. E é isso que nós vamos hoje continuar aprendendo. É isso que nós vamos continuar hoje crescendo, porque nós sabemos que esta igreja é uma escola. Nós sabemos hoje que este lugar santo, preparado pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus para mim e para você, é para aprendermos, porque ninguém aqui nasceu sabendo servir a Cristo. Ninguém aqui nasceu sabendo agradar a Deus. Ninguém aqui nasceu sabendo como Deus quer ser servido. E Ele hoje nos ensina como Ele quer ser servido, o que Ele recebe, o que Ele não recebe, o que Ele aprova, o que não aprova, porque a igreja é dele, não é minha. A igreja é de Jesus, as ovelhas são de Jesus, tudo é de Jesus, aqui é de Jesus. Amém? Então nós estamos aqui, todos nós, para ouvirmos a voz do nosso Senhor e dizer amém. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos para a pregação. Pastora vai me auxiliar hoje. No telão, como viver a fé quando está sob pressão. Fala, Deus! Deus vai falar. Deus vai falar, e muito. Porque a nossa vida, amados, ela é feita de pressões. Todos nós aqui passamos por pressões na nossa vida. Então, como viver a fé? Dom de Deus que está no meu espírito.
quando estou passando por algum tipo de pressão na minha vida. O Senhor vai nos ensinar. Está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé. Não é mediante lei, é mediante a fé. Então não tem outra justificação para um filho de Deus a não ser pela fé. E fé no quê, pastor? Em Cristo e na sua palavra. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar de novo, que eu acho que você não entendeu. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Confesse isso. Eu tenho paz com Deus por meio de meu Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos, curve tua cabeça. Fale com o Pai. Foi Ele quem te trouxe. Foi a boa mão do Senhor que te trouxe aqui nesta noite, amado, para ouvir a voz do teu Senhor, para ouvir a voz do teu Criador, a voz do teu Pai, que te ama e tem o melhor para a tua vida. Senhor Jesus Cristo, Deus amado, Deus santo, Deus bendito, Deus justo, vivo e verdadeiro, nosso Deus e nosso Pai. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Rei de reis, Senhor de senhores, Deus eterno, Deus bom, Deus que cuida com infinito amor de cada filho amado. Deus que move em favor dos seus. Deus que move os céus e a terra em favor daqueles que em Ti esperam. Senhor, obrigado por mais esta noite em Tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de estar em Teu altar para mais um dia ministrar a Tua santa, rica e poderosa palavra, Senhor. Obrigado pelas ovelhas, Jesus, que o Senhor me confiaste. Senhor, obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder apacentar o Teu rebanho precioso. E aqui estou, Senhor, em Teu nome, subjugando, Jesus, a minha carne, Senhor, para que a Tua vontade prevaleça, Senhor, em tudo nesta noite sobre a minha vida e sobre a vida da Tua igreja. Senhor, com humildade, com submissão, temor e tremor, eu lhe peço, Senhor, faz de mim, Senhor, um instrumento de valor nas Tuas mãos. Usa-me, Senhor, com o Teu poder e Tua autoridade. E que nada se perca, Jesus, nesta noite. Que todos os Teus filhos, a partir de agora, se aquietem, Senhor. Descansem em Ti. Recebam da Tua paz. E desfrutem, Senhor, das melhores e superiores promessas que o Senhor tem para cada um deles. Que todos agora, Jesus, tenham paz. Que todos agora, Jesus, entronizem somente a Ti e a Tua voz e recebam em suas vidas a Tua palavra, e que ela, em tempo oportuno, dê o seu fruto para a Tua glória e para o Teu louvor. E toda a igreja diga amém. Amém. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, ovelhas do bom pastor, homens e mulheres salvos por meio de Jesus Cristo e salvos para sempre, homens e mulheres que têm os seus nomes arrolados nos céus, onde de lá ninguém pode apagar, ninguém pode tirar, homens e mulheres que são guardados, selados com o Espírito Santo da promessa,
até o dia da redenção e herdarão a glória eterna com o Senhor Jesus Cristo. Amados, aos eleitos de Deus, assim como o apóstolo Paulo nos ensina, que o Senhor foi quem nos elegeu. Amém? Nós somos eleitos de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Não fomos nós que buscamos a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele nos escolheu. Ele nos amou primeiro. Então nós, em momento algum, por nós mesmos, buscamos a Deus. Nós respondemos aquilo que Ele quer. Nós respondemos à vontade soberana de Deus. E nós precisamos entender que depois da cruz, o Senhor preparou para os seus eleitos uma fé maravilhosa, uma fé poderosa, uma fé imbatível, que se chama fé dom de Deus. A fé dom de Deus é uma fé que funciona. Diga, é uma fé que funciona. E essa fé é uma fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra de homens, não é a palavra de pregadores, mas sim a palavra de Deus. Quando eu ouço a palavra de Deus, trazida pelo próprio Espírito Santo, esta fé cria em mim, gera em mim uma força que vem do Senhor. Quando eu ouço esta palavra e creio com o meu espírito, com o meu coração, eu recebo o poder de Deus na minha vida para enfrentar e para passar qualquer tipo de situação. Quem está entendendo, diga amém. Então não há outra forma desta fé dom de Deus vir à vida de um eleito se não for pelo ouvir e ouvir a verdade, ouvir a palavra da graça de Deus. Tudo começa pela pregação do Evangelho de Cristo. Amém? Que nos traz a verdade, que nos liberta, nos faz viver por esta fé dom de Deus, que é uma medida perfeita de fé repartida a todos os filhos, porque assim é. Deus repartiu esta fé a cada um de nós numa mesma medida. Quem entende isso? Você tem a mesma fé que eu. Eu tenho a mesma fé que você. É do mesmo tamanho, igreja. Porque antes da cruz a fé era por medidas. Depois da cruz é uma fé só. É uma fé perfeita, suficiente para todas as coisas na nossa vida. Amém? Então, você é portador desta fé. Você é portador deste dom maravilhoso de Deus, da fé que veio com o Espírito Santo quando ele veio habitar em você. Amém? Pastor, quando o Espírito Santo veio habitar em mim? Quando você creu no Evangelho para a tua salvação. O Espírito Santo veio habitar em você. Amém? Então nós aprendemos que a fé, ela deve ser confessada pela boca. Nós vimos aqui domingo próximo passado que esta fé dom de Deus, ela tem que ser confessada pela nossa boca. Nós devemos falar o que cremos. E hoje nós vamos aprender que a fé deve ser testada e provada. Diga, minha fé deve ser testada e provada. Esse relacionamento pela fé com Cristo deve ser um relacionamento glorioso e alegre. Diga, o meu relacionamento com Cristo deve ser um relacionamento glorioso e alegre. Amém? Pastor, mas como que isso acontece? É necessário firmeza e confiança na palavra. Se eu não tiver firmeza e confiança na palavra de Deus, o meu relacionamento com Deus não será um relacionamento firme. O meu relacionamento com Deus será um relacionamento duvidoso, não da parte do Senhor, mas da minha parte. Quem entende isso diz amém.
Então, eu não posso usar os meus lábios, igreja, para murmuração. Não posso para nenhum tipo de murmuração, para nenhum tipo de palavra duvidosa, eu não posso. Porque quando eu faço isso, eu coloco em risco o meu relacionamento com Cristo. Eu coloco em dúvida a palavra do Senhor na minha vida. Então, quando o apóstolo Paulo ele estava sendo provado, e por muitas vezes o apóstolo Paulo foi provado para ter a sua fé aprovada, ele se alegrava no Senhor. Amém? Vários textos mostram e revelam que o apóstolo Paulo, ele vivia a fé quando ele estava sob pressão. Não importava que tipo de pressão ele estava passando, ele mostrava a fé. Então, mesmo nas tribulações, nos alegramos com a certeza da vitória que virá. Quem entende isso? A tribulação está sobre a minha vida, a pressão está sobre a minha vida. E aí? Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza da vitória que virá. Amém? Então, a cada teste, a cada provação, eu saio mais forte espiritualmente. Quer confessar isso? A cada teste, a cada provação, eu saio mais forte espiritualmente. Amém. Nós vamos agora aqui de uma forma didática entender melhor esse ensino de hoje. No telão está o tópico de número 1. Quem confia na fé se sente seguro e apto a enfrentar qualquer situação. Não importa que tipo de situação seja. Se ele confia na fé, ele está seguro. Ele está apto a enfrentar aquela situação e sair dela vencedor. Então algumas pessoas dizem: eu quero ter mais fé, eu quero ser igual ao irmão tal, eu quero ser igual ao irmãozinho tal, eu quero ser igual à irmãzinha tal. Aí alguns chegam e falam: tenha mais fé, irmão, tenha mais fé. Isso é errado. Por quê, pastor? Porque a fé é uma medida só. Hoje, depois da cruz, não tem medidas de fé, é uma medida de fé. Então, se existe a fé dom de Deus, essa fé é uma medida só. Amém? A fé natural não tem nada a ver com fé dom de Deus. Fé natural é a fé com que todo ser humano nasce com ela. E a fé natural não move o poder de Deus. Estão entendendo? A fé natural vem da lógica, vem do raciocínio humano. Ela vem da sabedoria humana e se desfaz, como diz a palavra do Senhor. Então, o que as pessoas estão querendo, na verdade, não é que elas não querem dizer isso, mas nós que temos o conhecimento, nós entendemos que o que teria que ser falado é o quê? Tenha mais confiança. Tenha mais confiança. Tenha mais confiança. Por quê? A tua confiança na fé, que é levada à palavra de Deus, vai trazer para a tua vida galardão. Vai trazer para a tua vida resultados da parte de Deus. Por que o apóstolo Paulo disse: sem fé é impossível agradar a Deus? Se eu já recebi a fé, então que negócio que é esse? Que sem fé, sem a confiança você não agrada a Deus. Porque a fé, ela é dom de Deus, ou seja, é irrevogável. Deus não vai tirar de você. Você já recebeu, Deus já garante na sua vida a fé. Porque o Espírito Santo está em você. E agora, a confiança é tua. A confiança não tem nada a ver com o Espírito Santo. A confiança é particular, é de cada um. Então Deus vem e diz: olha, aquele que confia na fé tem experiências comigo. Aleluia, Jesus. Aquele que confia, que coloca a sua confiança na fé, vai ter experiências grandiosas comigo. Esse vai se sentir seguro, esse vai passar por situações firme e sair delas vencedor. Amém? Amém?
Creia nessa palavra. Por quê? Quem confia no poder da fé, quem confia na eficácia da fé, mesmo que esteja passando por tribulações, amados, ele está em paz. Ele está bem, ele está tranquilo, ele está emocionalmente equilibrado. Porque a confiança dele está em algo certo, algo que é poderoso para fazer. Amém? Porque a sua fé o conduz a experimentar o amor de Deus. Eu disse aqui no culto passado que são nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós experimentamos o amor de Cristo. São nas horas mais duras da nossa vida, amados, que nós de fato nos sentimos abraçados por Deus. Porque hoje nós conhecemos o amor verdadeiro de Deus por nós. Amém? E consequentemente vem para a nossa vida o que? Um crescimento espiritual. Já não somos mais meninos na fé. Não nos movemos mais por barulho. Não nos movemos mais por emoção da carne. E vou dizer algo para você. Emoção não gera adoração, amado. Emoção da carne nunca gerou e nunca vai gerar adoração sincera a Deus. O que é que gera adoração a Deus? O amor a Deus. O amor verdadeiro ao Senhor, que começa onde? No Espírito. Porque a emoção, ela é da carne. Então carne não gera adoração a Deus. O que gera adoração a Deus é Espírito. Estão entendendo? Então hoje nós estamos crescendo onde? No Espírito. E as coisas da carne estão ficando de lado. As coisas da carne estão sendo mortificadas para que de fato esta igreja seja uma igreja que adora em espírito. Amém? Glória a Deus. Por isso, é um culto racional. O apóstolo Paulo disse isso: apresenteis a Deus o vosso culto racional. Nós temos que saber do começo ao fim aqui o que está acontecendo. Nós temos que entender do começo ao fim o que nós estamos fazendo aqui para o Senhor. E temos que entender tudo o que Deus está nos dando aqui do começo ao fim. Isso é culto racional. Romanos 5, do 2 ao 5, diz assim, olha: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Então só se recebe a graça, só se vive a graça por fé. Não adianta. Não adianta. E não adianta também querer misturar lei com graça. Não dá certo. Isso é adultério espiritual e Deus reprova. Então, a graça é somente pela fé. Então, por esta fé que nós recebemos do dom de Deus, nós tivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Amado, você não pode estar nesse culto aqui hoje confundido. Você não pode estar sentado aqui se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Você não pode estar com dúvida em relação àquilo que você está lendo nesse telão. Porque você não está lendo palavras do pastor Emílio, você está lendo palavras de Deus. Você está acompanhando palavras que vêm do céu para a tua vida. Então, a esperança que nós temos na graça, na palavra do Senhor, no nome do Senhor, nas suas promessas, não confunde a nossa vida com Ele. Não confunde o nosso caminhar com Ele. Por isso nós estamos firmes. É por isso. Porque aquele que está confuso, ele não fica firme. Aquele que está confuso, ele fica, como diz aquele antigo ditado, um pé em cada canoa. Então esse está confuso, ele não sabe ainda para que lado pender. Então nós já recebemos a graça de Deus no nosso coração e estamos firmes nela. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Olha que tremendo isso.
Então o amor de Deus está em nós, que nos leva a crer nessa palavra, nos leva a ficar firmes nessa palavra, sem confusão, com a mente sóbria, com a mente sã, com os pensamentos alinhados. Nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, pela fé, nós tivemos acesso a esta graça maravilhosa. O apóstolo Paulo ensinou que de fato nós somos herdeiros da glória de Deus e que temos que viver eternamente num júbilo. Diga, eu tenho que viver eternamente num júbilo. Amados, não importa o que aconteça na sua vida, você tem que ser em tudo feliz. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Amado, você não crê na palavra? Você não crê na obra maravilhosa que Jesus já fez no teu espírito? Você não crê, amado, naquilo que Jesus fez na cruz por você? Você não crê que Jesus foi lá sofrer no teu lugar? Amado, só sofre, olha, mais uma vez aqui com todo respeito, só sofre nessa vida quem não crê que Jesus sofreu por ele. Jesus está aqui para abrir os nossos olhos. Aquele que não crê que Jesus sofreu por ele, sofre nessa vida. Agora, aquele que diz assim, não, ele sofreu por mim. Ele sofreu por mim, ele levou sobre si as minhas dores. Não sofre nessa vida, amado. Tem momentos de tribulação, tem momentos de aflições, porque Jesus disse, no mundo tereis, mas o que? Tende? Tem de bom ânimo, igreja. Tem de bom ânimo. Jesus está dizendo, olha, a aflição vai vir. Não tem como não vir. É certa para mim, é certa para você. Mas qual é a orientação do nosso Senhor? Tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Vou mostrar para você o que é ter bom ânimo. A coisa tá feia. O bom ânimo, né? É bom ânimo? É bom ânimo isso, igreja? Bom ânimo. Bom ânimo. Não importa o que eu estou passando. Eu sei em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para me livrar de toda a situação. Ele é poderoso para transformar a situação, para inverter a maldição em bênção. Ele tem o poder para fazer infinitamente mais aquilo que eu peço daquilo que eu penso. Amém? Então, o fato de você ser de Jesus, de você ser um eleito, de você ser um predestinado, já ter sido alcançado para fazer parte do reino, já ser salvo, selado com o Espírito Santo, olha quanta coisa. Tem que te produzir, tem que produzir em você, na sua vida, para todo sempre, alegria no teu coração. Júbilo no teu coração. Você não precisa de alguma coisa para se sentir feliz. Você não precisa, amado, de algo aqui para sair daqui e falar, puxa vida, eu estou saindo feliz desse culto. Não, você tem que chegar feliz e sair feliz. Porque você já é tudo isso, você já é um eleito, já é um escolhido, já é um predestinado, já é salvo, já tem a manifestação do Espírito Santo na sua vida, a obra de Cristo já está completa no seu espírito, na sua vida, daquilo que precisa ser mudado, Ele está fazendo, porque Ele começou a boa obra, Ele vai terminar. Amém? Então, é algo que não tem nada a ver com circunstância. E infelizmente os crentes dos dias de hoje, a igreja que se diz de Jesus Cristo, a maioria não tem esse júbilo no coração que eu estou falando para você agora. A maioria, amado, não vai cultuar a Deus com essa alegria que eu estou ensinando você aqui agora. A maioria entra na igreja de cabeça baixa. A maioria entra na igreja pedindo, com todo respeito aqui, esmola a Deus. Sendo que tem um Deus, amados, ilimitado.
serve um Deus, mas que não conhece. Então, como receber o melhor de Deus, como receber o infinitamente mais, se não conhece o Deus que está servindo? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então eu louvo a Deus que nós fomos introduzidos, inseridos no ministério de conhecimento. E isso tem feito toda a diferença na nossa vida. É por graça. É por graça. Não é algo que eu faça, mas sim viver aquilo que Deus quer que eu viva, da maneira que Deus quer que eu viva. Então não importa o que eu estou passando. A minha vida espiritual com Cristo é jubilosa. A minha vida espiritual com Cristo é fora de série, é fora do normal, amados. Estão entendendo? E falem o que quiser, eu não estou preocupado. Eu sei quem habita em mim. Ele sofreu por mim, para que eu não sofra. Ele sofreu por você, para que você não sofra. Então esse ministério, amados, ensina a todos que servem na obra de Cristo. Ensina a todos. Desde aqueles que ficam ali na recepção, os nossos amados ministros e os que os auxiliam em alguns momentos, eles sabem do que eu vou falar aqui. Que jamais é para eles estarem com cara triste ali. Jamais! Eles irão receber alguém ali com cara triste, sem sorriso no rosto. Se for para vir sem sorriso no rosto, fique em casa. Por quê? Porque a obra que está feita em nós, amado, é uma obra tal, digna de ser glorificada, digna de ser exaltada, digna de ser aplaudida. Aleluia! E isso vem para o altar, vem para os louvadores, vem para o pregador, vem para o pastor, que não pode estar aqui, amado, sem um sorriso no rosto. Não pode. Não pode. Esse pastor não entende a minha dor. Ai, amado, você está acima da média? O que Cristo fez lá não foi suficiente para tirar a sua dor? O que Cristo fez por você não é suficiente. Então Deus não quer meninos, crianças na sua obra. Deus não quer crianças com mamadeira. Deus quer adultos na fé. Diga, Deus quer adultos na sua igreja. Amém. Então a nossa expressão, amados, tem que ser de júbilo pela obra perfeita que já está realizada no meu espírito. Ok? Então, por isso que eu tenho que levar todos os dias os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo falou isso. Eu tenho que destruir as fortalezas da minha mente. O que são as fortalezas da minha mente? É a carne. É o que a carne, amados, ela vai contra isso. A carne, ela é contra a palavra de Deus. A carne, ela quer fazer do jeito dela. A carne quer fazer como ela quer. Por isso eu tenho que pegar meus pensamentos e levar cativos a obediência de quem? De Cristo. Tá? Subjugar a minha carne e falar, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade e não a minha. Então é necessário mostrar confiança, firmeza nas horas difíceis da vida, que todos nós temos, já tivemos. Como passar por tribulações e ainda assim sentir esse júbilo, essa alegria que eu estou tentando transmitir para você. Talvez você diga, pastor, é muito difícil mesmo. Mas Deus nos dá a receita. Deus nos ensina como me gloriar em Deus em um momento de dificuldade. Romanos 5, 3 e 4 está escrito. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. O apóstolo Paulo está dizendo. Então, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Então eu sei por que a tribulação vem para a minha vida. Eu sei com que propósito a tribulação vem. Porque o grande mal também dos crentes é não saber de nada disso. Então está passando pela tribulação lá, e o que a gente escuta os crentes falar, eu estou na prova. Estou na prova, pastora.
Pastor, eu estou na prova. E vai continuar na prova. Por quê? Porque não está entendendo o motivo dessa prova. Não entendeu ainda o que Deus quer com a sua vida com essa prova. Porque você acha que é o diabo que trouxe a prova para a tua vida, então? Se a tua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso, é o diabo que tem poder, então, na sua vida. Porque o diabo está se levantando lá em casa. Então vai continuar se levantando, porque você está servindo a quem? Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que toma conta de mim. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo? Então, a falta do conhecimento faz isso. Paulo está dizendo assim, olha, eu me glorio nas minhas tribulações. Paulo é louco? Não. Conhece a Cristo. Conheceu a Cristo assim, ó, face a face. Aleluia, Jesus. E vem e escreve assim, olha, eu me glorio nas minhas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz para mim perseverança. Porque tem irmãos, tem crente que vem a tribulação. Eu estou arrumando umas coisas aqui, daqui a pouco eu volto para a igreja. Tem umas coisinhas para me acertar. Tira férias da igreja, vai passar a tribulação fora da igreja. E aí depois, na hora que a coisa está mais ou menos estabilizada, aí volta para a igreja. Onde é que está a perseverança aqui? Ficou na onde? Então a tribulação tem que produzir na minha vida perseverança de querer mais de Deus, aprender mais de Deus, obedecer mais a Deus e fazer o que Deus quer com a minha vida. E a perseverança, o que ela traz? Experiência. Tem muito crente, amado, que tem 30 anos de igreja e não tem uma experiência para falar que teve com Deus. Por quê? Porque não se gloria na tribulação, não produz perseverança, está lá simplesmente por estar. E a experiência, o que ela produz? A esperança. Amém? E a nossa esperança é o quê? Ela é certa, ela não é confusa. Amém? Nossa esperança não é confusa, ela é certa. Então toda tribulação deve produzir perseverança. E esta tem que produzir experiência com Deus. E a experiência com Deus tem que produzir na sua vida esperança. Então a pessoa que passa uma dificuldade e tem a capacidade de se gloriar em Deus, amados, ouça isso. Isso é muito sério. A gente quase não vê uma pessoa passando por um momento difícil falando glórias a Deus. É difícil, não é? Normalmente as pessoas não querem aceitar. Normalmente as pessoas têm até vergonha daquele momento de tribulação. Às vezes não querem nem tocar no assunto, porque é um assunto de vergonha. Porque uma tribulação não traz alegria para ninguém, isso é fato. Quem aqui fica feliz quando vem uma tribulação? Ninguém, né? Eu também não. Só que eu preciso entender o propósito disso. O propósito maior para a minha vida. Então, quando a pessoa ela consegue passar por uma tribulação, se gloriando nessa tribulação, dando glórias a Deus, tá? E ela consegue manter dentro do coração dela o júbilo, a alegria, a primeira coisa que Deus faz é torná-la perseverante. Porque essa perseverança também não vem da pessoa, vem de Deus. Amém? Essa pessoa vai se tornar firme, inabalável. É alguém que com a certeza que a sua esperança no Senhor não será frustrada. Ok? Então quando eu estou em sintonia com Deus, eu tenho um equilíbrio de uma pessoa guerreira. Quando eu estou em sintonia com Deus, amado, eu tenho esse equilíbrio do que de uma pessoa guerreira. A questão é que muitos no momento da tribulação não sentem júbilo nenhum, não alimentam a esperança, se esquecem da obra de Cristo dentro do seu interior e murmuram. Essa é a verdade. Então como é que eu vou ter júbilo na tribulação, pastor? Quando que a tribulação é enfrentada? Quando a tribulação é enfrentada com fé. Pronto, é assim. Eu vou ter júbilo na tribulação quando eu enfrentar a tribulação com fé.
Ninguém gosta de tribulação, mas o próprio Senhor Jesus já disse: no mundo tereis só alegrias. No mundo tereis aflições. No mundo vocês vão passar por provações e tribulações. Então muitos cristãos não usufruem do benefício de uma tribulação, porque não têm esse conhecimento da tribulação. Pensa que a tribulação é só do diabo, é só do inferno, porque o diabo está se levantando, a coisa está feia, estou na prova. E não entendem que é Deus querendo moldar caráter. Não entendem que é Deus querendo dar crescimento espiritual. Não entendem que é Deus falando: ei, deixa de ser menino e cresce. Eu tenho muito mais para você, mas você vai ficar rodando em círculo aí até quando? Vai querer morrer no deserto como os nossos irmãos? Eu não quero. Me nego. O apóstolo Paulo, amados, ele traz para a carta dos Hebreus e traz aquilo que Deus fez lá no deserto com os nossos irmãos. A gente vê irmãos nossos, crentes, morrendo no deserto, não herdando as promessas de Deus, tendo uma vida esboroada, família destruída, uma bagunça só. Por quê? Porque não creem, porque duvidam, porque murmuram, porque blasfemam, porque não obedecem e querem a bênção de Deus. Deus tem regras. Deus tem regras. Então, essas pessoas, por não conhecerem os propósitos de Deus com tribulação na vida, elas continuam crianças, elas continuam infantis e se fazendo, na maioria das vezes, de vítimas. Uma pessoa que não entende o motivo de tribulação na vida, amado, você pode conversar com ela 5 minutos, você acaba ficando às vezes com dó dela. Porque ela se faz de vítima o tempo todo. Ela está sempre na desvantagem, como se Deus não tivesse tendo ali compaixão da vida dela. E aí a gente, na emoção, acaba tendo compaixão. E aí Deus fala assim: você está querendo ser Deus? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Deus é justo, amado. Deus é justo. Deus não vai permitir uma tribulação na minha e na sua vida à toa. Para nada. Então, Deus quer que eu e você cresça. E Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar isso. Está na hora de crescer. Todos nós. Está na hora de pararmos de ter atitudes infantis no momento de aflição, no momento de tribulação na nossa vida. Falei domingo aqui, ou cremos ou não cremos no Deus que servimos aqui. Ou acreditamos que Ele está no controle da nossa vida, ou não acreditamos que Ele está no controle da nossa vida. Ou adoramos e o servimos de todo o nosso coração, ou paramos. Por quê? Deus manda ser de todo o nosso coração. Então, quando eu entendo que eu tenho que buscar a Deus de todo o meu coração, quando eu entendo que eu tenho que servir a Deus de todo o meu coração, eu tenho que deixar de ser criança. Porque se Deus tirar o doce de mim, amados, eu não posso fazer biquinho nem chorar. Tira o doce de uma criança. Tem umas que aprontam um berreiro. Chega de criança. Chega de criancice, de infantilidade. Amém? Amados, nós temos que crescer com a tribulação. Nós temos que manter o júbilo, glorificar, aplaudir, louvar o Rei Jesus, independente de qualquer circunstância que a gente vai passar, ou que a gente esteja passando. Então, não perca a oportunidade de crescer. Situações na vida moldam o caráter. O caráter de um homem, de uma mulher de Deus, não se molda na moleza, igreja. Não pensa você que Deus vai, na moleza, moldar alguém, filho dele, não vai. Um caráter se molda na provação. Por quê? Pessoas precisam ser quebradas.
Nós somos vasos, irmãos. Como é que um oleiro refaz o vaso? Tem que quebrar, sim ou não? Então a tribulação vem para nos quebrar. A tribulação vem para tirar a escória. Nós vamos ler daqui a pouquinho aqui da palavra de Deus, que ele diz que nós temos que dizer, tem que ser retirado de nós a escória. O que é escória? As impurezas. Tem que ser retirado de nós. Então, pessoas na obra de Deus que mentem, pessoas na obra de Deus que não se corrigem, que há tempo Deus está falando, que não mudam, que possuem as falhas de caráter, são pessoas que não passam neste teste, nesse processo com Deus. São pessoas que na hora da provação não mantêm o júbilo no coração. São pessoas que continuam sempre as mesmas pessoas, infantis e inexperientes com Deus. Eu quero crescer. Eu quero chegar aonde Deus tem para a minha vida, amados. Eu quero tudo que Deus tem preparado para mim. Então nós não podemos empacar diante das portas fechadas. E eu não posso também ouvir a voz de Deus e me fechar para a voz de Deus. Porque a vida é um grande desafio. E Deus quer que eu e você viva esse desafio como mais que vencedores. Deus não quer que eu e você passe por essa vida aqui como perdedores, como derrotados. Romanos 5,5 está escrito assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então quem espera algo de Deus com esperança, não se confunde, não titubeia em dois pensamentos. Por quê? Sabe que Deus vai exceder aquilo que a gente espera. Eu profetizo sobre a tua vida, amado, que Deus vai exceder na sua vida o que você está esperando da parte dele. Romanos 5,11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amados, nós somos reconciliados. Amém? Então toda tribulação na nossa vida não é em vão. Diga, toda tribulação na minha vida não é em vão. Quem é de fato da graça de Deus, irmão, tem o caráter transformado. Isso é fato. Isso começa pela minha vida e eu me coloco aqui para ser julgado por todos. Que a graça de Deus transforma. A graça de Deus não deixa a pessoa do mesmo jeito. A graça de Deus, ela molda o caráter, molda a personalidade, molda a vida espiritual. A graça de Deus dá crescimento. A graça de Deus, amados, ela faz maravilhas na vida de um homem e de uma mulher de Deus que se deixa viver pela graça de Deus. Está aqui a pastora, minha esposa, a testemunha ocular mais indicada, não é? A respaldar aquilo que eu estou dizendo aqui, porque ela vive comigo, convive comigo, e ela sabe do que eu estou dizendo aqui. Então, se alguém não tem o caráter transformado, é porque nunca passou por uma tribulação com júbilo, nunca foi perseverante, nunca de fato recebeu a graça de Deus com maturidade, com firmeza, e ele não sabe ainda que ele nasceu para vencer. Porque isso é a verdade de Deus para mim e para você. Você nasceu para vencer. Diga, eu nasci para vencer. Diga, eu nasci para vencer. 2 Coríntios 3,18 está escrito assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, amados, de glória em glória, de culto a culto, de ensinamento a ensinamento, a nossa vida é transformada. Hoje nós somos melhores do que ontem, amanhã seremos melhores do que hoje, e assim nós vamos crescendo no conhecimento da graça do Senhor. Tiago 1:2-4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Amados, e Tiago também não é louco, tá? Não era. Amém? E ele diz assim, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações,
sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Não pode parar no meio do caminho. Não pode começar a perseverar por alguma coisa e abrir mão. Porque isso não é fé. Estou perseverando por algo aqui, pastor. Oh, glória a Deus, irmão. Vou te ajudar em oração. Amém. Passa 2 meses, 3 meses, 4 meses. E aí, irmão, está perseverando lá? Do que mesmo? Hã? Nem ele já lembra mais que ele estava perseverando. Deus falou aqui no domingo, Abraão perseverou 25 anos. Dando glórias a Deus e se fortalecendo em Deus, dando glórias a Deus. Para que recebesse a promessa. Amados, Deus, Ele prova a nossa fé. Então, de repente, na sua vida tem algo aí que está demorando a passar, demorando a acontecer. Calma. Deus está lapidando o teu caráter com Ele. Deus está tirando a escória. Aleluia. Deus está purificando você. Porque não é de qualquer jeito que você vai ser elevado pelo Senhor. Não pode. Amém? Para a gente subir, primeiro tem que descer. Com Jesus é assim. Você quer subir? Então desce primeiro. Desce primeiro. Vai lá na casa do oleiro. Fala, Senhor, eis-me aqui. Me molda. E deixa Ele te moldar. Aí depois Ele vai te colocar aonde você deve estar. Amém? Então tá lá. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Amado, tem que ser perfeito em... Ah, pastor, mas é impossível. Então vamos parar, né? Porque tem muitos que ouvem essa palavra e falam, mas isso aí para mim não dá. Aquele que fala que não dá, amados, precisa rever o seu conceito com Jesus. Por quê? Porque é a Bíblia que está dizendo, não sou eu. Então, se eu digo para um irmão, você tem que buscar ser íntegro e perfeito. O irmão ficar bravo comigo, ele está se revoltando contra Deus. Estão entendendo? Porque a Bíblia está dizendo, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso é muito sério. E muito crente não sabe disso. Então a fé, ela tem que ser provada. Como é que eu vou chegar à perfeição, à integridade e não ter nada deficiente na minha vida se eu não ser provado pelo Senhor? Sem tribulação não há aprovação. Então a fé deve ser provada para ser confirmada, tá? Muitos têm a fé provada, viu, irmão? Porém não tem confirmada. Isso é muito sério também. Por quê, pastor? Porque não se deixa moldar. Porque não persevera. Então, quando eu espero em Deus, quando eu confio, eu me glorio, me sinto alegre e não importa o que aconteça na minha vida. Isso foi só o tópico de número 1. Agora vamos para o tópico número 2. Aleluia, Jesus. Jesus. Número 2. A vida da fé passa por provações, mas o Senhor nos fortalece e saímos delas mais fortes e mais íntimos com Deus. Então nós devemos nos tornar íntegros, perfeitos, em nada deficientes, e para isso nós temos que ser provados. 1 de Pedro 1, 5 a 7, está escrito assim: que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, amados, se for necessário, vai vir provação para a tua vida. Então a Bíblia está dizendo, olha, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário. Então você já sabe que vai ser por breve tempo e necessário. Então uma tribulação não vem para a tua vida do nada, como eu já disse. Ela vem com necessidade. Necessidade do quê, pastor? De moldar o teu caráter com Deus. Amém? Sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então,
Quem não entende isso, vai ficar no fogo até entender. Por que no fogo, pastor? Porque o ouro, você viu ali que é apurado por fogo. A fé que está em você é mais preciosa do que esse ouro. Então, se o ouro tem que passar pelo fogo para ser apurado, imagina a fé que está em você. Segura o fogo aí, irmão. Tem fogo aí? Agora ninguém tem fogo, né? Ninguém quer fogo agora, né? Falei, esse não, pastor. Amado, esse fogo é de Deus também. Você tem que querer, você tem que aceitar. Você tem que aceitar, enquanto for necessário, você tem que falar, Senhor, manda logo esse fogo para a minha vida, para que eu seja íntegro, perfeito e em nada deficiente logo. Amado, alguém que te ama está falando isso. Porque enquanto você não estiver do modo que Deus quer que você esteja, vivendo essa fé, o fogo vem para te consumir. E esse fogo é o que vai arder. Estão entendendo? 1 de Pedro 4, 12 e 13 diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. A Bíblia já está dizendo que vem fogo ardente para a nossa vida, destinado a provar-vos. Então tem um fim, tem uma finalidade esse fogo que vem, nos provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então olha, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Quem é que estranha? As crianças. Os infantis estranham. Os adultos, estranha nada. Estranha nada. Pode ser no seio da igreja, pode ser na vida profissional, pode ser na vida conjugal, pode ser no que for. O espiritual não estranha nada, porque ele já é adulto, já é maduro na fé, ele sabe o porquê que esse fogo está surgindo. Porque a Bíblia diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Amados, a palavra vem clara para todos nós. Então, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. É o que eu já disse. Esse fogo surge da parte do diabo? Não. Na nossa vida surge da parte de Deus. É permissão do Senhor destinada a nos provar. Ok? Amém? Para quê? Para moldar nosso caráter. Malaquias 3, 2 e 3. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Igreja, muitas pessoas na obra de Deus não mudam, estão há anos na obra de Deus do mesmo jeitinho que entraram ali. Tiveram uma pequena mudança, às vezes em hábitos, em costumes, às vezes até no modo de se vestir. Mas interiormente continuam as mesmas pessoas. Mentiam e continuam mentindo. Não são submissas, não são sujeitas àqueles que Deus levanta para pastorear. Promovem às vezes contendas, levantam suspeitas malignas, às vezes até de irmãos, de líderes, e vivem num fogaréu. A vida destes é um fogaréu. Tentam tampar o sol com a peneira, né? Que, como diz aquele ditado. Mas não adianta. O fogo está ali consumindo, o fogo está consumindo, o fogo está consumindo. E aí vem os queixumes, vem a murmura. Eles não veem a glória de Deus nas suas vidas. Aí falam que é o diabo.
E nós precisamos saber que não é nada disso. É Deus. É a mão do Todo-Poderoso a nos moldar, a nos lapidar, a fazer aquilo que Ele mesmo quer fazer. E enquanto não houver frutos para Ele, amados, enquanto não houver resultado de firmeza de caráter, o fogo vai continuar consumindo. Provérbios 25:4. Tira da prata a escória e sairá vaso para o ourives. Amados, esse versículo aqui, quando eu entendi ele aqui, falei, Senhor, tua vida é preciosa para o Senhor. Você é precioso para Deus. Mas o mundo colocou em nossa vida escória, impurezas. Amém? E Deus, Ele quer tirar a escória do seu povo. E essa escória só pode ser tirada no fogo. Então, nas emoções, nos pensamentos, nas nossas atitudes, nós trouxemos a escória do mundo. E nós não podemos permanecer com Deus tendo escórias. Quem entende diz amém. Isaías 48:10 diz assim: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Ai. Tem muito crente sendo acrisolado. O que é acrisolado, pastor? Purificado. No fogo. E não tem tido mudança. Continua a escória. Então Deus, o que Ele faz? Ele aquece a fornalha da aflição. Para quê? Para ver se resulta a prata. Então por isso que Ele diz: eis que te acrisolei. Então assim, eu já te purifiquei, eu já mostrei para você o caminho da minha verdade, mas não resultou a prata ainda. Você não brilhou para mim. Provei-te na fornalha da aflição. Então Deus permite a aflição, permite a tribulação, para quê? Para que saia a prata, para que brilhe. Então você hoje precisa analisar, avaliar se há na sua vida tribulações, aflições. E você precisa indagar para com Deus o motivo dessas tribulações. Porque não é em vão. Não é em vão. Não é má sorte. Não é azar. É Deus tratando com você. É Deus te chamando a atenção para algo da tua vida que Ele quer fazer, que Ele quer tratar, que Ele quer mudar, que Ele quer lapidar no seu caráter. Zacarias 13:9. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. É o povo de Deus. Amém? A igreja dele será passada pelo fogo, irmãos. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Amados, o Senhor quer intimidade com Ele. O Senhor quer cada vez mais comunhão com Ele. Em Lucas 22:32 está escrito: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados, isso aqui é tremendo. É Jesus falando para Pedro. Pedro, ele foi repreendido por Jesus na frente de todos, porque Pedro ainda era menino. Pedro ainda era infantil. E Pedro começou a falar umas coisas nada a ver para Jesus, de Jesus na frente dos outros. A confissão de fé ali estava totalmente errada. Pedro olhou para Jesus e disse: mas o senhor vai sofrer? Não, o senhor não vai sofrer. Para onde o senhor for, eu vou junto. Jesus olhou para Pedro e falou: arreda-te, Satanás, pois tu não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos
homens. E Jesus diz que ele rogou pela vida de Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Assim eu oro pela vida dessa igreja, para que a fé de todos não desfaleça, irmãos. Por quê? Porque Deus quer que todos nós venhamos a nos converter de fato, para fortalecermos os nossos irmãos. Como é que eu fortaleço alguém se eu estou na dúvida? Como é que eu vou mostrar prova de fé para alguém se eu não sei o que eu estou falando? Como é que eu mostro para alguém que eu estou firme em alguma coisa, se na verdade eu não estou firme? Então Jesus falou para Pedro: olha, tu, quando te converteres, e olha que já estava andando com Jesus, hein? Então Jesus está falando para nós hoje, viu? Vamos se converter? Porque tem muitos para a gente fortalecer. Tem muitos para a gente fortalecer. Não fica olhando para a tua tribulação, não. Ela vai passar. O que você precisa é se fortalecer e se converter para fortalecer outros. Porque assim vai crescer a igreja de Jesus nessa terra, irmãos. Quando todos conhecerem o verdadeiro Deus que servem. Amém? Quem entende diz amém. Número 3. Todos nós em algum momento passamos por pressões na vida. Nesse momento vemos que nossa fé preciosa não falha. Jó 23:10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Então, amados, quando a gente é provado pelo Senhor, nós saímos como ouro. Provérbios 24:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quando vem a angústia para a tua vida, como é que você tem se mostrado? Uma galinha de Angola, pastor. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. A Bíblia diz: diga o fraco, sou forte. A Bíblia diz: diga o fraco, sou forte. Quem entende isso? Então, quando nós mostramos o júbilo no coração, nós estamos levando os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Então, não viva, amados, com expressão de fraqueza na sua vida. Pastor, mas é difícil. Amados, leva o teu pensamento cativo à obediência de Cristo. Você vai conseguir. É difícil quando você fica atolado na tua carne. Quando você se prende à tua carne, nos teus pensamentos, na tua lógica humana, no teu raciocínio, aí pronto. Você é destruído. Por quê? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então você não tem força para vencer. Então se não vence, perde. Se não vence, é derrotado. Quem está entendendo diz amém. Não é para mentir. Ah, pastor, eu não estou bem, eu vou mentir. Não, não é para mentir. Ninguém está falando isso. Deus não é de mentira. É para subjugar a tua carne. É para levar os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Não é para perfazer uma situação. Nós somos verdadeiros e transparentes em tudo. Então, quando vier a tribulação, não demonstre fraqueza. Diga amém. Pastor, tá bom. Jesus, em toda a sua tribulação, qual o momento em que ele se mostrou fraco, irmão? Jesus, nosso Senhor e Salvador, aqui como homem, em toda a tribulação, qual foi o momento que ele se mostrou fraco? Alguém está se recordando de algum momento? Em tudo ele se mostrou firme. Em tudo ele se mostrou forte. Amados, ele estava lá, já nem aguentando mais carregar a cruz, a ponto de o ajudarem. Mas ele estava lá se mostrando firme. Ele estava se mostrando firme.
Amado, continue se mostrando firme, porque Deus vai honrar a tua fé. Eu quero encerrar com Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Amado, tem tanta gente olhando para a minha vida e para a tua, que nós não temos noção. Ainda mais que nós anunciamos a graça de Deus. Não, lá eles são diferentes, lá eles pregam uns negócios diferentes. Somos uma lepra, né? Nós somos uma lepra, nós somos uma escória. Nós somos os endemoniados. Nós pregamos a verdade da Bíblia e somos nós os falsos profetas. Tem muita gente olhando para a minha vida e para a tua. Eles têm visto alguma coisa. Sim ou não? Eu sei que na minha tem visto. Desembaraçando-nos. Então não é para ter uma vida embaraçada. Não é para ter uma vida na dúvida, sabe? É para se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não se preocupa com mais nada. Corra a carreira que Deus propôs para a tua vida. Não se preocupa com, sabe, com outras vozes, não se preocupa com nada mais, irmão. Se preocupa com a palavra de Deus, em viver a palavra de Deus, em aprender a palavra de Deus e ser feliz com Jesus. É isso que a tua preocupação é essa, servir a Cristo. Não importa se você está num lugarzinho pequenininho, não importa. Jesus escolheu esse lugarzinho para você. Ah, mas eu queria que fosse um lugarzão. Amados, nós vamos ter a eternidade inteira no lugarzão. Amém? A eternidade está nos preparando que vai ser... Eu não tenho nem ideia do tamanho. Amém? Então, continua firme. Com perseverança. Corra a carreira que está proposta para a tua vida. Olhando de vez em quando. Olhando firmemente para o problema, olhando firmemente para a tribulação, e de vez em quando você dá uma olhadinha para Jesus. Então aprende, amado de Deus. Aprende, amado de Jesus, amada de Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É para Ele que você tem que continuar olhando firme. Ai, pastor, mas então o vento, o mar, o barco está balançando. Deixa balançar tudo. Deixa balançar, meu irmão. Esse balanço aí é para aprumar alguma coisa aí na sua vida. Esse balanço tudo aí é para colocar alguma coisa no centro da sua vida com Deus. Importante é isso, que você não deixe de olhar firmemente para Ele. Você sabe do seu pastor. Se eu tivesse por um segundo deixado de olhar firmemente, eu não estava aqui hoje pregando como estou pregando. Uma semana só. Para a glória de Deus, estou aqui firme, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. É para Ele o meu júbilo. É para Ele a minha alegria. É Ele quem recebe o que está saindo de mim nesta hora. Amado, aprenda. Aprenda com o teu pastor. Para o teu bem. Porque a tribulação vem. Ela não vai desviar de você. Porque até o dia do Senhor, enquanto estivermos respirando aqui,
nós temos que ser aprimorados. Nós temos que ser aperfeiçoados. Não pense você que alguém aqui já é perfeito. Não pense você que alguém aqui já está sem deficiência. Não pense você que tem alguém aqui de fato totalmente íntegro. É até o dia do Senhor, amados. Enquanto respirarmos, tem que haver transformação no nosso caráter. Tem que haver dia a dia. Por isso, aprenda com Jesus, porque ele perseverou até o fim. Jesus foi até o fim, perseverou e deixou exemplo para mim e para você. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.